Ok, obrigado. Prontinho, pode iniciar. Certinho. Boa noite, pessoal. Bom dia para quem vai assistir durante o dia. Hoje a gente vai para a nossa primeira aula de gestão de resíduos sólidos. A disciplina que a gente vai trabalhar esse módulo é essa de gestão de resíduos. Né? Para quem não me conhece, vou me apresentar, né? Eu sou o Alisson, eu estou na escola já tem um tempinho já, né? Tem alguns anos já que eu estou nessa vida aí de professor. Eu sou formado em mineração, em segurança do trabalho, estou fazendo pós-graduação em engenharia ambiental também. Né? Tem algumas experiências aí, servidor público, né? Como engenheiro também, como técnico de mineração, etc. A mineração ela é muito ligada ao meio ambiente, né? E essa questão de resíduo a gente vai falar bastante, porque nós temos que trabalhar muito os nossos resíduos, né? Porque a gente acaba gerando bastante resíduos. Eu vou deixar com vocês o meu telefone, né? Caso precisem, caso tenham alguma dúvida, né? Pode estar me chamando e meu e-mail. Aí vocês podem estar comunicando comigo. Então vamos lá, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é resíduo, né? A gente vai falar numa disciplina de gestão de resíduo. O que é resíduo? Primeiramente ali. Né? Resíduo, pessoal, é diferente de rejeito, tá? Resíduo não é aquilo que não presta mais, tá? É pelo contrário. O resíduo nem sempre vai ser aquilo que já está para jogar fora. Eu tenho resíduos que são recicláveis. Eu tenho resíduos que não são recicláveis. Então, o nome resíduo, ele não vem para aquele material que já esgotou todas as possibilidades dele. Isso é rejeito. Rejeito é isso, tá? O rejeito é aquele fim que o material tem, que já esgotou todas as possibilidades dele. Eu não consigo fazer mais nada com ele. Aí ele se torna um rejeito. Tá? Agora, se ele é algo que sobra da minha produção, ele é um resíduo. Né? Esse resíduo pode ser utilizado por outra empresa, pode ser aproveitado por outra indústria, né? Ou pode ser reciclado, né? E pode ser jogado fora. Tá? O que a gente tem que evitar é essa questão aí do jogar fora. E cuidar dessa forma, desse manejo aí, de quando vai jogar esse resíduo fora. Né? Quando vai retirar ele do meu processo, quando eu vou retirar ele do local onde está a minha indústria. Né? Então, quando a gente fala de resíduo, né, a gente tem muito esse preconceito, que resíduo é lixo. Não é, tá, gente? Resíduo é o que sobra. Por exemplo, o bagaço da cana, ele é um resíduo. Eu quero fazer garapa, ou eu quero fazer o açúcar, né? Eu vou lá, eu vou pegar a cana, vou moer ela, vai sobrar o bagaço da cana. Aquilo é um resíduo, certo? O bagaço da cana, ele já tem várias utilizações para ele. Então, não é um resíduo ruim, né? Outra coisa também que a gente tem aí como exemplo, que eu trago muito como exemplo, é a questão do óleo de soja. Né? A gente utiliza o óleo de soja, né, para cozinha, para cozinhar, utiliza também na indústria um pouco aí do óleo de soja, e sobra aquele bagaço da soja. E para eu extrair o óleo, eu preciso moer a soja, e sobra, né, aquele bagacinho da soja. Esse bagaço da soja, ele vira ração, ração para o gado. E é uma ração muito boa, né? Porque ele tem muita proteína e tudo, ajuda ali na produção de leite. Então, às vezes, né, com a quantidade de gado que a gente tem no Brasil, a gente pode pegar ali, se pensar que resíduo seria um menor, a gente usa o resíduo, porque o bagaço da soja vai tudo para fazer a ração, ração para o gado, que a gente utiliza depois como gado de leite ou gado de corte. Né? Então, só para dar uma clareada nessa ideia do que é resíduo. Tá? Entendendo essa questão do resíduo, a gente vai falar da gestão do resíduo, porque é praticamente impossível trabalhar sem gerar nenhum resíduo. Tá, gente? A gente, logicamente, vai tentar trabalhar da melhor forma possível para evitar ou minimizar essa geração de resíduos. Mas resíduo sempre vai ter. Então, não existe, né? Talvez eu esteja errado, mas dificilmente, né? Vai ter ali, vai ser 0,001% de alguma empreendimento, alguma produção que não gera resíduo. Ah, não gera nada, nada de resíduo. Um pouquinho que seja, a gente sempre vai estar gerando. E esse resíduo, ele precisa ser tratado, ele precisa ser manejado. Isso que a gente vai ver na nossa disciplina. Essa gestão de resíduos. Né? Resíduos sólidos, primeiramente.
né? Essa questão dos resíduos, pessoal, a gente vai ver que temos ali a hierarquia, né? Quem cuida de quê? A gente vai focar um pouco aqui no lixo doméstico, tá? A gente vai puxar um pouco aí a responsabilidade para quem? Para os municípios. Porque quem é responsável por esse manejo, principalmente coleta, né, nas cidades, é o município. Então, não é somente o governo federal. Essa demanda aí é passada para o município, desde que não sejam resíduos perigosos, que a gente vai ver mais para frente. Né? Por exemplo, resíduo radioativo aí já é federal. Né? Mas resíduos comuns, resíduos domiciliares, são, né, autarquia do município, o município que precisa cuidar. E a maioria dos municípios brasileiros não tem nenhuma gestão, não tem nenhum controle desse resíduo, né? E vai fazer aqueles aterros a céu aberto, né, que a gente chama de lixão, que é a forma mais errada de dispor um resíduo, é jogar ele na natureza ali e deixar com que a natureza cuide, né? Aí ali junta animais, junta urubu, né? E vai criando ali, vai poluindo o solo com aquele chorume, e tem vários problemas aí que a gente vai ver ao longo da disciplina, né? Contaminação do ar, da água, do solo, né? Das comunidades vizinhas, elas acabam sofrendo muito com essa questão também, sem contar saúde, né? Danosa à saúde pública. Então isso vem se agravando cada vez mais porque a gente produz muito lixo, a gente produz muito resíduo. Se a gente soubesse cuidar disso, né? Se a gente soubesse, trabalhasse um pouquinho mais essa questão, a gente geraria menos, né? Mas, infelizmente, a gente ainda está caminhando devagar, muito devagar, né, nessa questão do gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Circuito dos resíduos sólidos, né? Qual que é o caminho que ele faz? Costuma fazer, tá? Não é regra, temos as exceções aí, mas na maioria dos municípios, esses resíduos são muito semelhantes, né? Que vai ser aquele resíduo que está misturado, gente. Está misturado coisa orgânica com material reciclável, que nós precisamos aprender aí, que a gente precisa separar. Então, acaba ali tendo uma disposição final irregular, né? Misturando o que não deveria ser misturado. Uma coisa que a gente joga muito errado fora é a pilha, baterias. Pilhas e baterias, né, não devem ser jogadas no lixo comum, porque elas poluem o solo, poluem as águas, e a gente joga demais. Você vai nos aterros aí, tem pilha demais, bateria demais. Elas soltam um líquido ali que tem alguns elementos químicos que são danosos, tanto para o solo quanto para a água, né? Para a água subterrânea, a água que está ali infiltrada no solo. Então, essa questão, né, é uma questão de disposição errada, né? E não é somente o município que é culpado nesse momento, tá, gente? O município é responsável pela coleta, né? Mas quem põe para fora da minha casa o resíduo sou eu. Né? O município vai coletar. Mas se eu não separo, né, a culpa já vai ser minha, né? Os locais de descarte quase sempre são selecionados ali, a grosso modo, gente, né? Pega um local mais distante, que não tenha tanta comunidade Quantas próxima. pessoas tá fazendo aula? Adivinha quantas pessoas tá fazendo aula? Oi, Rose, tudo bem? Pessoal, boa noite. Eu vou pedir que vocês mantenham os microfones desligados, tá? Para não atrapalhar o professor. Só abre em caso de dúvidas ou então usa o chat, tá bom? Obrigada. Obrigado, Lívia. Rose, bem-vinda. Bem-vinda à nossa aula aí. A gente está falando sobre os resíduos sólidos, né? E a disposição deles nos municípios, que infelizmente muitos ainda, né, estão fazendo da forma errada. Continuando aí, então esses locais para descartes, eles são escolhidos, né, a grosso modo, em um local que não é tão distante para eu não gastar muito com o transporte e que não é tão próximo para não incomodar, porque eu vou gerar ali, né, alguns incômodos à vizinhança, certo? Então, acaba muitas das vezes sendo feito ali a céu aberto ou em valas, né? Você pega pela topografia ali um local que é mais rebaixado e joga lá, faz um bota fora.
né? Joga todo o material ali. Existem, logicamente, as formas corretas de disposição desses resíduos, que são os aterros. Tá? Exemplo aí é o aterro. A gente vai ver a diferença. A gente tem o aterro misto, o aterro sanitário, o aterro controlado, que é a forma mais correta da disposição. Mas para que a gente tenha uma boa disposição do resíduo, antes a gente precisa fazer um tratamento desse resíduo. A gente vai falar um pouquinho também durante a disciplina. Em raras exceções, a gente tem circuitos aí com procedimentos diferenciados de coleta seletiva, compostagem e até mesmo o tratamento térmico. Nós veremos aí que existe o tratamento por incineração. Aí vocês podem pensar, gente, mas vai queimar o lixo? Eu vou gerar gás carbônico, eu vou poluir a atmosfera, só que da forma correta, tá, gente? Porque o que sobra para fazer o tratamento térmico, para fazer a incineração, é pouco. Antes de eu mandar para incineração, nós vamos ver, eu retiro tudo que dá para ser aproveitado. Então, eu reduzo demais o volume. Então, o que eu vou incinerar é muito pouco. Tá? E ali, né, elas por elas, fazendo os cálculos ali de crédito de carbono, essas questões, fica insignificante a quantidade de gás carbônico que eu vou jogar para a atmosfera, levando em consideração o espaço que eu vou economizar, né, e o local que eu vou deixar de poluir. Ok? Mesmo quando existem esses processos, se eles não são bem planejados, se eles não são bem trabalhados, eles vão funcionar ali a curto prazo e depois, né, vão perdendo a eficácia com, né, o passar do tempo. Porque, infelizmente, o ser humano é assim. No começo ele acha tudo muito bonito, muito lindo, ele vem muito empolgado. Depois ele começa a se perder. Né? Aí vem ali, não tem coleta seletiva no meu bairro. Aí eu quero fazer, eu quero chamar a população. Primeiro mês todo mundo vai fazer direitinho, no segundo, um ou dois vai desistindo. Na hora que você vê, passou 6 meses, é uma ou duas famílias que continuam fazendo a separação, né, por tipo de resíduo, se é reciclável, se não é reciclável, se é plástico, se é papel. Né? Então a gente tem essa questão também, porque esse resíduo domiciliar precisa muito, depende muito das famílias, depende muito das pessoas. E a gente tem uma mania de jogar a culpa no outro. Né? Joga a culpa de quem está em cima. Ah, eu não vou, na minha rua a coleta seletiva não passa, então eu não vou separar. Às vezes não passou um dia, ou não passou no horário que você estava em casa, e você fala que não passa mais, que não vai fazer mais, porque ninguém pega. Né? A gente, infelizmente, né, o brasileiro, aí, ele não leva muito para frente as coisas. Né? Agora, o que ele quer mesmo, ele faz. Né? Mas quando ele não quer, quando despendia um pouquinho mais de trabalho, ele já corre, já vai embora. Consequências desse manejo inadequado, nessa disposição errada aí dos nossos resíduos, né? Primeiramente, a gente tem como exemplo o desperdício. Eu desperdiço ali, né, os resíduos que eu poderia estar reutilizando, materiais que poderiam ser reaproveitados ou reciclados, trazendo renda, trazendo dignidade a famílias, né? E eu acabo perdendo pela forma de disposição errada. Latinha virou ouro, né, gente? Só um momento que meu carregador aqui tá dando problema. Latinha de alumínio virou ouro, gente. O pessoal, assim, né, tá reciclando muito. O Brasil recicla demais a questão do alumínio. Porque a gente tem um consumo muito alto ali de bebidas nessas latinhas e o preço dela é bom. Né? Você tem um retorno rápido, tá? Na latinha. Então, é algo que no Brasil, por exemplo, é um exemplo. Né? Um exemplo de reciclagem é a latinha de refrigerante. A garrafa PET já não é. A garrafa PET já não é. A gente vai falar mais para frente aí, né? Porque eles acabam reciclando mais o que tem mais valor agregado, que é o caso dos metais. Quando fala de reciclagem, todo mundo lembra da latinha. Pouca gente vai lembrar da garrafa PET, menos pessoas ainda vão lembrar do papel, que é muito barato. O retorno vai vir de um volume muito alto, então muita gente deixa de trabalhar com eles por causa disso. Aí perde aquela, né, consciência ambiental e vai para a parte financeira. Não estão errado, gente. Se a gente for olhar assim, né, descrever direitinho,
100% errados eles não estarão, porque a maioria, né, agora está menos, mas os catadores, né, o pessoal que trabalha aí com reciclagem, trabalham por conta. Então, assim, né, para um catador é melhor ele juntar ali 3 quilos de alumínio do que 3 quilos de garrafa PET. Pensa no volume. 3 quilos de alumínio vai dar 180 latinhas, mais ou menos. 3 quilos de garrafa PET vai dar mais de 1.000 garrafas. Vai dar umas 1.000, mais ou menos. Então, assim, para ele é mais fácil juntar a latinha. E o valor agregado é diferente também. A garrafa PET, o quilo dela, eu não tenho os valores atuais, mas ano passado estava 95 centavos. Enquanto a latinha de refrigerante chegou até 11,50 aqui. Então, logicamente, o catador vai para o material que tem mais retorno para ele. Né? Aí é o que gera desperdício. Eu deixo de reciclar as outras coisas porque elas não me dão retorno ali imediato, ou o retorno não é tão satisfatório igual os outros. Né? Então acaba aí, né, tendo garrafa PET para todo lado, e a latinha a gente já recicla mais. Desigualdade social. Infelizmente, pessoal, né, muitas das vezes quem acaba trabalhando com reciclagem, né, são pessoas que talvez não conseguiram se colocar no mercado de trabalho em outras profissões, porque não tiveram oportunidade de estudar, talvez não tiveram uma boa moradia e etc. Né? Vários fatores ali psicossociais. Não é regra, tá, gente? Não estou falando que catador, que pessoa que trabalha com reciclagem vai ser baixa renda sempre, ou não vai ter estudo. Pelo contrário, se a gente for pegar o tanto que eles, né, se eles trabalharem nisso daí, o tanto que eles podem ter de lucro em cima, eles ganham mais aí do que muito CLT. Né? Mas, infelizmente, o que a gente vê muito nas ruas, né, são pessoas que talvez não conseguiram se colocar no mercado de trabalho de outra forma e vai para a reciclagem. Então, isso daí, né, a gente reforça essa questão da desigualdade social. É onde vem a questão ali do Brasil ser muito bom em reciclagem. Isso para a gente não é tão bom, porque reflete muito população de rua, né, pessoas que estão ali sem emprego, etc. Né, mas isso daí são outras questões que a gente não pode adentrar muito. Ameaça à saúde pública, né, constitui uma ameaça constante à saúde pública. A gente vai falar da situação do estado de São Paulo. São Paulo não tem mais onde pôr lixo. Imagina o tamanho da cidade de São Paulo. Quantas pessoas tem? Quantas toneladas de lixo, de resíduos são geradas? Só domiciliar. Sem falar de indústria, sem falar de empresas. Né? Então a gente tem uma ameaça muito grande à saúde pública, que às vezes a gente não vê. Porque esse resíduo ele é disposto nas periferias, ou seja, né, nos cantos da cidade, nos locais mais longínquos, mais distantes do centro, aonde reforça a desigualdade social. Você não vai ter um lixão no meio de um bairro de ricos, no meio de um bairro só num condomínio fechado. Você não vai ter. Agora, próximo ao casas populares, até mesmo favelas, tem e muito. Né, essa questão. Ameaça aí a saúde pública e o reforço das desigualdades sociais. Por último, e não menos importantes aqui, né, a gente tem a degradação ambiental, porque a gente acaba gerando, né, poluição, acabando com o meu terreno, acabando com o meu espaço, com o meu local ali, por causa da disposição, desse tratamento errado desses resíduos sólidos. Tranquilo até aqui? Vamos prosseguir. Desafios da gestão de resíduos no Brasil. Né? Topo da pirâmide, ausência de políticas. Políticas eficientes, tá, gente? Falta de definições públicas e diretrizes nos 3 níveis de governo. Porque fica aquele empurra-empurra, sabe? O lixo domiciliar, o lixo hospitalar é responsabilidade do município. Então, o Estado não quer passar verba, o Estado não quer trabalhar em cima. Mas as escolas são estaduais. E eu preciso de educação, né, ambiental para toda a população, para que eles possam
melhorar a questão de reduzir resíduo. A escola é estadual. Continuando aí, escola federal. Né? Então, ali, eles tentam separar, né, essas diretrizes, esses níveis de governo, mas na hora que não dá, gente. O Brasil é um só. Tá? Esse negócio, isso é do município, isso é do estado. Né? Para organizar até que vai, mas depois, né, começa um empurra para lá, um para cá, acaba dando errado. Né? Então, a gente tem falta de definições políticas. Véio. O que é realmente de cada um? E por que o outro não pode ajudar? Né? Temos municípios aí riquíssimos, enquanto temos municípios que mal conseguem, né, se manter. Então, o Estado e o governo federal precisa verificar essa questão, né? Dar mais ao que precisa mais. Não é somente por unidade. Né? Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Então, a arrecadação do Estado tem que ser dividida para 800 municípios, enquanto os outros estados aí têm menos municípios. Né? Aí o Brasil, o governo federal, ele não vai mandar para Minas a quantidade, né, de verba necessária para ele distribuir para 800 municípios, enquanto outros estados aí vão dividir com 30 municípios. Né? E por aí vai, tá, gente? Aí a gente entra muito na questão de política, então vamos deixar um pouquinho para lá. Escassez de recursos. Que recursos são esses, gente? Recurso técnico e financeiro insuficiente. Preciso fazer um aterro sanitário. Ótimo. A ideia é essa. Fazer um aterro sanitário todo correto, impermeabilizado, né? Com a separação correta ali antes de levar os resíduos para esse aterro. Mas me falta recurso técnico, me falta equipamento, me faltam pessoas formadas, me faltam profissionais formados para trabalhar nessa disposição, nesse meu aterro. Me falta recurso financeiro, porque eu vou precisar de maquinário, eu vou precisar de EPI, eu vou precisar de pessoas, eu vou precisar de terreno, eu vou precisar de terra, recurso financeiro, escassez de recursos, porque ninguém quer gastar com lixo, né? O governo não quer gastar com lixo, com resíduo, não quer gastar com nada com a gente, né? Mas não vamos entrar nisso, né? Mas assim, né? No topo ali, você tem saúde, educação, segurança, o resíduo sólido vai lá para baixo, que ele é tratado como lixo. Né? A gente não dá a ele a suma importância que a gente tem, porque ele vai estar ligado à educação, vai estar ligado à saúde, etc. Legislação inadequada, leis restritivas e genéricas e, por muitas vezes, impraticáveis. Né? Ou é rígido demais que você não consegue fazer nada, ou ela é assim tão frouxa que não diz nada. Né? A gente vai estudar algumas aqui mais a fundo. Falta de instrumentos. Ausência de instrumentos adequados para a implementação ou para manter, né, essa disposição correta dos resíduos. Né? E entra também até a falta de conscientização. Né? Como a gente falou antes, você tem ali, né, no começo, todo mundo está engajado, todo mundo trabalha, todo mundo ajuda, depois vai perdendo aquela vontade, aquela motivação de fazer, e aquilo fica por ficar. Né? Então, entra também na falta ali, não só de instrumentos, né, mas também da educação ambiental. A situação evidencia uma urgência em se adotar um sistema correto ali de manejo de resíduos, onde eu vou trabalhar política, gestão e gerenciamento. E eu preciso trabalhar em todos os pilares, porque senão eu não vou conseguir manter essa gestão de resíduos eficiente e por um longo prazo. Definição de resíduos, acabei atropelando um pouquinho o processo aí, falei no comecinho, né? Mas segundo a ABNT, resíduos sólidos são sólidos, nos estados sólidos, são resíduos sólidos ou no estado semissólido, que resultam de atividades da comunidade, de origem industrial, doméstica, de serviços de saúde, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Então, isso, segundo a ABNT, é o resíduo.
resíduo sólido. Né? Ali não falou que é lixo, é resíduo, é o que sobrou, certo? Considera-se também resíduo sólido os lodos provenientes de sistema de tratamento de água e esgoto, tá, gente? Aqueles gerados por equipamentos de instalação de controle de poluição, né? E seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpo de água. Ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face de melhor tecnologia disponível. Então, tudo isso é resíduo sólido. Né? Então, aqui a gente tem uma imagenzinha. Né? Aquele resíduo mesmo que a gente gera em casa, né? Embalagens, sacolinhas, papel, né? Resíduos aqui eletrônicos são resíduos. Tá? Aqui a gente tem papelão. Aqui a gente tem, né, um exemplo aqui, né, de farmácia, por exemplo, né? Resíduos industriais, tudo isso é resíduo. Tudo isso é resíduo sólido. Tudo isso a gente precisa de um tratamento correto. Classificação por origem. Esses resíduos são separados por origem, né? De onde eles vêm? A gente tem o urbano, que ele é voltado ali principalmente para o domiciliar, ou seja, o que é gerado nas residências e em comércios menores, como escritório, hotel, restaurante, supermercado. Então, esse é o resíduo urbano. Né? Esses resíduos, né, podem ser o lixo propriamente dito do local, ou os resíduos de varrição, limpeza de galerias e etc. Tudo é resíduo urbano. Resíduo industrial, como o nome já fala, é o que vem gerado pela indústria. Indústria química, indústria têxtil, indústria mineradora, indústria farmacêutica, né? Que já vai vir de uma forma mais qualificada, digamos assim, porque é um resíduo menos variável, igual a um resíduo doméstico, igual a um resíduo urbano, né? Porém, em volume maior. Lembra lá do bagaço de cana, né? Da fábrica de açúcar ou, né, de garrafa. Vai ser um resíduo idêntico, só que em grande volume. É um resíduo industrial. Tá? Esses resíduos são separados em classes de acordo com o seu grau de periculosidade. A gente tem o classe 1, que são os perigosos. Esse eu preciso ter uma disposição correta, uma disposição diferenciada dele. Classe 2, aquele que não é inerte, ou seja, ele não é perigoso propriamente dito, mas ele pode reagir com alguma coisa e se tornar perigoso. Não inerte é o que reage. Né? Por exemplo, algum resíduo não pode ter contato com água. Ele sozinho, beleza. Em contato com água, ele pode contaminar a água ou, né, pode gerar, né, alguma reação química ali, explosiva, etc. É um exemplo de resíduo não inerte. E a gente tem o de classe 3, que é o inerte. É aquele que não reage. Né? Na mineração, gente, por incrível que pareça, né, muita gente vai pensar diferente, mas os nossos resíduos são de classe 3. Porque o nosso resíduo é terra. Tá? A grosso modo falando. Terra, areia, cascalho. Terra, areia, cascalho não reage com nada. Tá? E o povo pensa aí que a mineração está matando todo mundo. Não é bem assim. Tá, pessoal? Então, assim, né? A gente tem tipos de resíduo de acordo com a indústria. O bagaço de cana, ele é inerte. Ele tem um grauzinho de risco porque ele é fácil de pegar fogo. Mas ele é inerte, ele não reage. Você pode misturar ele com um monte de coisa. Tanto que eles estavam estudando ele para colocar no cimento, para colocar junto ali nos nanotubos de carbono, para poder melhorar as estruturas e fortalecer as estruturas das fibras ópticas, fibras de carbono, etc. Né? Então ele não reage. Ele é inerte. Então esses são os nossos resíduos industriais. E a outra classificação por origem é o de serviço de saúde, que pode estar contaminado. Né? O que são esses resíduos de serviço de saúde? Hospital, posto de saúde, clínica médica, laboratório de análises clínicas, clínicas veterinárias, farmácias, centro de saúde, dentista, tudo isso que trabalha com
área de saúde, onde eu posso estar gerando resíduos infecto-contagiosos. Né? Eu vou ter resíduos, por exemplo, uma clínica veterinária, uma clínica médica, né? Vai ter seringa, vai ter agulha, né? Vai ter restos, né? Infelizmente, ali, né? Não sei nem como é que fala. Né? Pedaço de bicho, de gente, isso daí é resíduo de saúde. Esse daí tem que ter um tratamento especial com ele, porque ele pode contaminar tanto as pessoas quanto o solo e a água. Tá? Dependendo ali, pode trazer uma contaminação biológica. Pode ser mais perigosa ainda. Né? Então, o resíduo de serviço de saúde, a gente vai ver a parte depois, porque ele tem um tratamento especial para evitar essa contaminação. Né? E adivinha quem tem que fazer essa coleta e essa destinação? Governo municipal. Não sei se você já tem alguma vivência e tudo, mas o governo municipal ele é responsável por pegar um carrinho de coleta e passar em todas as clínicas fazendo o recolhimento desses resíduos. Clínica odontológica, clínica veterinária, laboratório de análises clínicas, Santa Casa, pronto-socorro. Né? Então tem uma separação ali. Quem tem que coletar é o município. Tem municípios que a coleta é horrorosa. Tem município que eles coletam, mas joga junto com os resíduos comuns, com os resíduos urbanos. Isso gera um problema que nós vamos falar mais para frente. Existem outros tipos de resíduo, né, que talvez não se encaixem muito bem em uma somente das classes por origem, podem estar se encaixando em mais de um. Exemplo, resíduo de portos e terminais, né? Que são ali dos aeroportos, terminais rodoviários, ferroviários, né? Dependendo do local ali, vai ter muito peixe, né? Vai ter muita carga, etc. Então, assim, talvez ele fique difícil de se enquadrar em um ou em outro. Resíduo agrícola, né? Exemplo aí, ó, embalagem de defensivo agrícola. Ela é uma embalagem de plástico, muitas das vezes, porém é um veneno que tem lá dentro. Então, eu tenho que ter um tratamento especial com ela. Ela é um plástico, teoricamente reciclável, mas se eu não fizer o tratamento correto, se eu não lavar, não enxaguar ela, ela é tóxica. Ela vai, né, contaminar o restante das outras embalagens que eu colocar junto. Entulho, né, eu estou na cidade de Araxá. A cidade de Araxá tem um problema muito grande com entulho. Resto de construção civil. Nós não temos locais adequados para a disposição desse entulho. Então tem gente que joga em qualquer lugar. Isso daí vai aumentando a erosão, vai aumentando a questão ali de deslizamento de encostas, né, e vai só piorando, né, a situação urbana. E resíduo radioativo, provenientes de combustíveis nucleares, de é, máquinas de raio-x, né, etc. Igual teve uma série do Netflix aí que estourou, né, que fala de uma emergência que teve no Brasil e tudo é baseado na história do acidente de Goiânia, né? E está muito em alta essa questão de radioatividade, né? Esses resíduos radioativos, quem é responsável é CNEM, ou CENEM, o pessoal fala CENEM, eu aprendi como CNEM, tá, pessoal? Que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? E ela é federal, né? Então, assim, tudo que tem a ver com equipamento, resíduo radioativo, responsabilidade é federal. É da CNEM. Responsabilidades aqui, ó, falando de responsabilidade, né? Nós temos ali, eu falo, é do município. Nem tudo, tá? O município vai ser responsável, né, por uma quantidade maior, porque o município é responsável pelo lixo, pelo resíduo domiciliar, comercial e de serviços. Serviços da própria prefeitura. Tá? Acaba tendo um volume muito grande, porque quantos domicílios que eu tenho na minha cidade, né, no meu município. Então, é pouco resíduo por casa, mas juntando, né, a quantidade de casas, eu tenho um volume grande ali. Quantos comércios eu tenho? Esses serviços, entra a questão do hospital aqui, ó.
né? Serviços hospitalares, serviços urbanos, tudo isso daí é do município. Aqui no comercial tem um asteriscozinho, porque depende, tá? Tem algumas prefeituras que fazem parcerias, né? Porque ela vai ser responsável ali por uma certa parte, não vai ser tudo, né? Aí vai depender da legislação do município. Industrial, aí quem que é o responsável pelo seu gerenciamento? O gerador. Quem gerou o resíduo? A própria indústria, né? A mineradora, ela é industrial. Ela é responsável pelo resíduo que ela gera. Lembra lá de Mariana e Brumadinho? A empresa responsável por aquilo é rejeito, tá? Mas vamos falar que é resíduo. O responsável é a empresa, é quem gerou, né? Serviços de saúde, né? Dependendo do serviço, tá? O gerador é o responsável pelo seu gerenciamento, mas a coleta é a responsabilidade da prefeitura. Portos e aeroportos, o gerador é responsável, né? Mas ali vai ter uma separação, né, onde parte vai ser da prefeitura, parte do gerador. Agrícola, o próprio agricultor. Entulho, asterisco aqui também, o gerador. Né? Eu estou fazendo a reforma na minha casa, eu sou responsável pelo meu entulho. Então eu tenho que pagar alguém para tirar e para levar até um local correto de disposição. Aí eu posso ter parceria com a prefeitura, que pode estar liberando espaços para esse local. Ou, né, a prefeitura às vezes tem algumas parcerias aí, pelo menos a de Araxá, né, com empresa de caçambas, né, para essas coisas e tal, já leva para um local específico, etc. Depois tem o asterisco ali. E o radioativo é o que, que nem. Então, se eu tenho algo que gere lixo radioativo, eu preciso entrar em contato com a que nem, né, para que eles venham recolher, porque eles vão recolher e dar a disposição correta desse resíduo radioativo. Conflitos na gestão de resíduos urbanos, né? Nós temos vários conflitos aí devido a uma gestão inadequada. Essa gestão inadequada vem de diversos fatores. É muito fácil sentar e culpar o prefeito. Não é somente o prefeito, tá? O prefeito não está dentro da minha casa, ou a prefeita, ou o governador, que seja, não está dentro da minha casa separando o lixo junto comigo, né? É obrigação dele, dos vereadores, etc., criar leis que possam cumprir com o seu papel de gerenciamento de resíduos. Mas, dentro da minha casa, quem manda sou eu. Se eu não coopero, não adianta o prefeito fazer uma campanha aqui na porta da minha casa que eu vou ajudar. Então, essa questão dos conflitos. É muito fácil jogar para o governo. Logicamente, se eu não tenho apoio do governo, fica impossível de fazer. Mas, né, eu preciso fazer minha parte também. Né? E eu reclamo muito disso, gente, porque na nossa cidade aqui, ela não é uma cidade exemplo, não, mas pelo menos aqui a gente tem coleta seletiva. E tem gente que fala que não tem. Tem gente que não tem coragem de separar a latinha de alumínio do restante, joga tudo junto, joga papel higiênico junto com latinha. Aí vem um catador, um coletor, né, uma pessoa que faz ali reciclagem, rasga o lixo da pessoa tudo para poder pegar a latinha e vira aquela bagunça. Porque a pessoa não separou. É tão simples separar, deixa uma sacolinha do lado da outra ali, separa, né? Na cidade tem a coleta seletiva. Nas cidades que não tem, tem alguém que vai passar e vai catar, né? Então, assim, eu tenho que fazer minha parte para poder exigir dos outros também. Tá? Quantas e quantas vezes a gente vê o caminhão do reciclável passando aí e não para em lugar nenhum porque não tem uma sacolinha do lado de fora com o material reciclável para ele coletar, né? Então, assim, né, a gente precisa fazer nossa parte também, né? Porque o resíduo é todo mundo que gerou. Fomos nós que geramos, né? Então a gente precisa, né, de dar a disposição correta para ele, porque a gente não tem outro planeta para morar. Nosso planeta não está cabendo a gente mais, nem o lixo que a gente está gerando. Há alguns anos atrás era necessário, por cálculos aí, 3 planetas Terra para dar conta da gente. Hoje em dia eu nem sei quanto que está. Deve estar uns 5, 6. E a nossa geração de lixo está cada vez maior. Lixo tecnológico, a gente vai falar dele. O lixo tecnológico é um inferno.
Todo mundo troca de celular todo ano. O que você está fazendo com esse celular que você está jogando fora? Para onde é que ele está indo? Nesse celular eu tenho produtos químicos que são danosos para o solo, para a água, né? E eu quero trocar o meu celular todo ano. E pega e joga no lixo. Não tem uma reciclagem correta, não tem uma destinação correta para esse resíduo. E é um resíduo que só aumenta. Roupa, né? Depois eu vou trazer uns vídeos para vocês nas outras aulas, a questão de roupa, de resíduo têxtil. Tem países sofrendo demais com essa questão, porque tem país aí que está simplesmente enchendo um navio de roupa velha para jogar fora e mandando para os outros países. E você está começando a jogar de um país para outro. Daqui a pouco vai mandar para onde? Para a Lua? Eu não tenho lugar mais para pôr. Né? Então a gente precisa falar disso para ontem e agir também. Eu brigo muito aqui em casa, gente. Assim, lógico, eu não sou exemplo, mas eu tento. Né? Eu brigo muito na minha casa por isso. Né? Eu faço essa separação, mas as pessoas que moram aqui às vezes esquecem e não contribuem. Eu vivo brigando. Ó, gente, eu boto uma latinha do lado da outra, joga na lata certa. E assim vai. Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte. Conflitos. Crescimento de conflitos devido à gestão inadequada do governo, minha, da cidade, de tudo. Soluções inovadoras. Surgimento de soluções adequadas a qualquer situação. Então, as soluções estão surgindo, existem soluções. Logicamente, algumas são mais fáceis. Né? Mas eu vou pensando, eu vou trabalhando. A questão do pneu. Né? Pneu aí, antigamente, era uma coisa, não dava para fazer nada. Hoje em dia, estão fazendo bolsa, calçado. Tem gente estudando pneu para colocar na argamassa, para fortalecer. Porque o pneu virou um resíduo alto. Né? Uma geração alta. E todo mundo tem carro, o pneu você tem que trocar por segurança, etc. Então a borracha está ali. E borracha demora quantos anos para poder se decompor naturalmente na natureza? Então, aí, soluções inovadoras. Né? Depois vou trazer uns vídeos para vocês também. Tem um rapaz que tem um Instagram, depois vou passar para você. Ele criou uma indústria de calçados e bolsas, todas feitas de câmara de ar de pneu, de caminhão, de bicicleta, etc. E fica bonito os negócios dele. Tem sapato, etc. Já uma destinação melhor do que jogar ali no meio ambiente. Confusão administrativa, situações confusas na administração municipal. Quem que é o responsável, quem que não é, falta de acordos. E conscientização. Nós precisamos aumentar a conscientização da sociedade por essa questão ambiental. E a gente está cada dia mais sendo consumista, é muito fácil simplesmente jogar fora. Porque eu não penso para onde vai isso depois. Né? A minha responsabilidade acaba ali. Depois que eu comprei, usei, minha responsabilidade acaba. Não acaba, não. Sou responsável por aquilo. A disposição correta também é, né, roupa. Antigamente, roupa era mais cara. Antigamente, você comprava uma roupa, ela durava 5 anos. Hoje em dia, você compra uma roupa, ela é mais barata, porém, você lavou ela 5 vezes, já não tá valendo nada. Roupa preta, dependendo da marca que você pega, na primeira lavagem já tá cinza, marrom. Né? É mais barato. Só que a durabilidade é menor. E o que eu vou fazer com essa minha blusa que era preta e agora tá marrom? Vou jogar no lixo? Para onde vai? Né? Então tem várias coisas aí que a gente vai discutir durante as nossas aulas. Ok? Então esses conflitos aí existem, vão continuar existindo, nós vamos continuar discutindo esses conflitos, né? Mas sempre tentando melhorar. Tá? Já está tendo a melhora, já estamos aí, né, conseguindo algumas coisas, devagar, mas estamos no caminho certo. Né? Nós já temos exemplos bons aí para a gente trabalhar. Antigamente nem exemplos a gente só tinha exemplos ruins, agora a gente já tem exemplos bons aí, né, de gestão na prática, gestão de resíduos na prática. Continuando. Um pouquinho de números, né, esses números aqui, gente, são números de 90, tá? Antigos, são os que estão na apostila de vocês. Depois eu vou trazer um comparativo mais atual.
Em 1990, ali, a produção diária de resíduos do Brasil chegou a 250 mil toneladas por dia. 1990. Imagina hoje. 250 mil toneladas por dia de lixo gerado. Para onde vai isso tudo, gente? Onde eu vou depositar isso tudo? Isso 30 e tantos anos atrás. Imagina hoje. 76% desse lixo gerado, desse resíduo gerado, era disposto em lixões, a céu aberto. Lixão é aquela forma de dispor os resíduos sem nenhum controle, sem nenhum cuidado. Simplesmente pega e despeja. Somente 13% era um aterro controlado. A gente vai falar das diferenças, tá? Aterro controlado é aquele que tem um pouco de controle. Existe uma separação prévia de conteúdo e eu jogo o material ali e jogo um pouquinho de terra por cima. Ele ainda não é o sanitário. Tá? Diferença de eu jogo o material ali e jogo terra por cima. Antes eu tive uma pequena separação. Eu não tenho proteção do solo, eu não tenho proteção da água. Eu simplesmente jogo terra por cima para acelerar o processo de decomposição. 13%. 10% somente em aterros sanitários. O que é um aterro sanitário? É a disposição adequada. No aterro sanitário, eu vou ter ali um tratamento do solo, que eu vou impermeabilizar, para que eu não tenha contaminação pelo chorume. Vai guardando essas palavras. Chorume do resíduo, que é aquela água fedorenta que sai do lixo, que nós chamamos chorume. Esse chorume penetra no solo, polui tanto o solo quanto a água subterrânea que vai parar no rio, que vai para o nosso copinho de água que a gente vai beber na nossa casa. Então, o aterro sanitário ele tem uma impermeabilização do solo para que não haja contato do material decomposto com o solo e com a água. Porque o que vai para lá é o que já foi antes separado. Então, só vai para ali coisa que eu não tenho mais o que usar. Só rejeito. Né? Que já vai estar em processo acelerado de degradação, vai acabar de degradar ali e vai, né? Não vai poluir, não vai estragar nada. Eu vou jogar a terrinha por cima e vida que segue. Então, esse é o aterro sanitário. Somente 10% em 1990. As disposições no Brasil eram feitas em aterros sanitários. Ah, esses são dados aí do IBGE, né, que está ali na apostila de vocês, né, que trouxe os dados de 1990. Eu vou trazer depois o censo de 2010 para a gente ver como é que ele está. Ok? Continuando. Alguns dos impactos, né, desse resíduo não tratado. Eu simplesmente dispor dele sem saber para onde vai, sem ter o mínimo de cuidado. Primeiramente, poluição ambiental. Contaminação do solo, contaminação da água, água subterrânea, né, por metais pesados, solventes orgânicos halogenados e resíduos de defensivo agrícola. A agricultura é muito importante, nosso país é um país agricultor, é muito importante a agricultura para o nosso econômico, porém, os resíduos de defensivos são muito danosos à saúde, tanto animal, quanto vegetal, quanto humana. Então, a falta de manejo desses defensivos, falta de manejo correto, ele vai todo para o solo, que vai contaminar plantas, vai contaminar a água e vai voltar para a gente. Certo? Então, a gente tem essa questão também na agricultura. Riscos à saúde, proliferação de doenças e vetores devido à exposição de materiais contaminantes. Né? A gente estava falando da desigualdade social, muitas das vezes esses lixões ficam em áreas que não têm saneamento, né? Que não tem a disposição correta dos resíduos, falando português, não tem rede de esgoto. O esgoto é a céu aberto. Eu tenho uma pia ali, onde é que eu lavo a minha roupa, onde é que eu lavo a minha louça, minhas panelas, vai ser jogado tudo ali no ambiente mesmo, sem nenhum tratamento, ou eu vou dispor diretamente no rio. O que eu tiro do banheiro, a descarga que eu dou no vaso, vai para o meio da rua.
né? Isso é falta de saneamento. E muitas das vezes, as áreas onde tem esses aterros não controlados e esses lixões, vai ter população vivendo nessas situações. Isso daí aumenta demais o risco à saúde. Porque eu vou ter ali resíduos a céu aberto em contato com crianças, em contato com pessoas, em contato com animais e proliferando esses vetores, que são os mosquitinhos. Mosquito, rato, barata, isso é vetor de doença. Vetor é quem leva a doença até você. Né? O mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti, ele é um vetor. Ele traz a dengue até você. Né? Como é que eu acabo com a doença? Acabando com o vetor, com a proliferação do vetor, do mosquito. Imagina um local próximo a um lixão, o tanto de mosquito que tem. Né? E não só da dengue, a gente tem chikungunya, tem várias outras doenças aí que são transmitidas por vetores, né? Insetos, que vão proliferar naqueles locais devido, né, ao lixo. Então o risco à saúde é muito grande, né? Sem contar a contaminação da água, né? Que aí eu vou ter de protozoários na água, bactérias, a pessoa vai beber aquela água, não vai lavar a mão, vai lavar a mão naquela água suja, etc, etc, trazendo riscos à saúde, né? Contaminando as pessoas e animais próximos daquela região. Redução de espaços úteis. Nós vamos falar bastante disso daqui, na apostila de vocês, ela fala bastante da cidade de São Paulo, que é um exemplo, né, infelizmente, um exemplo ruim dessa questão de redução de espaço. São Paulo não cabe mais nada. De tanta gente que mora lá, de tanta indústria, de tanta coisa que tem ali. Aonde que eles estão jogando esse lixo? Aonde que eles vão jogar esse lixo? Imagina quantas toneladas de lixo a cidade de São Paulo gera por dia. Aonde está indo esse lixo? Eles já estão tendo que alugar, gente. Alugar espaços em cidades vizinhas para colocar o lixo. Não tem lugar. Igual eu tava brincando com vocês, daqui a pouco vai mandar para a Lua, já tem projeto, viu? Já tem projeto de mandar o lixo para o espaço. Né? Só que a maioria é para lixo radioativo, mas existe projeto aí de mandar o lixo para o espaço. Vocês veem o tanto que a situação tá crítica. A gente não está sabendo cuidar do nosso planeta e quer poluir o resto. Quer mandar a nossa poluição embora. Embora de maneira errada, né? Para poluir o sistema solar. Problemas estéticos. Degradação da paisagem. Redução da qualidade de vida urbana. Né? Um terreno próximo a um local que é ou foi um lixão algum dia, ele é completamente desvalorizado. Sem contar a questão da paisagem. Né? Aí vai criando ali, né, as periferias, né, que são locais onde o terreno é muito barato ou talvez são invadidos e tal, por causa da proximidade a esses locais onde eu não tenho uma disposição correta dos resíduos, o pessoal começa a morar perto para poder fazer a separação, a coleta ali, né? Vai aumentando a quantidade de pessoas e vai gerando mais problemas, que aí o pessoal vai adoecendo, né? Vai tendo mais doenças, aí vai crescendo a população, não tem saneamento, etc, etc. Que vocês vão ver aí durante o curso. Então vira uma bola de neve. Nossa, professor, isso tudo porque eu não joguei a minha latinha na embalagem correta, no coletor correto? Sim, sim. Se você não faz a separação, você está contribuindo com isso. Você está sendo conivente. Se você não faz o mínimo, alguém vai ter que fazer o seu mínimo lá na frente. Né? Então vai virando uma bola de neve. Tá? Vocês que estão fazendo curso de meio ambiente, se você não sai de uma aula de meio ambiente querendo mudar o mundo, você está no curso errado. Porque assim, toda aula de meio ambiente é 3 tapas na cara da gente. Tá? A gente só vê que a gente está fazendo coisa errada. Porque a gente está fazendo coisa errada desde o dia que a gente nasceu. Tá? Então, assim, lutar pelo meio ambiente não é uma luta fácil, é uma luta eterna, tá, gente? E a gente precisa estar motivado e assumir que a gente também erra para poder ajudar os outros. Para poder ajudar os outros e ajudar a gente mesmo. Bom, então, meio ambiente, assim, é um curso muito bom, é uma área muito boa, é uma área muito boa de trabalhar, mas é uma área muito desafiadora. Tá? E a gente tem que trabalhar bastante aí. Né? Vocês estão no caminho certo. Vocês vão
tem que trabalhar um pouquinho. Não que os outros não precisam, mas o meio ambiente ele é um pouquinho mais puxado, né, por essas questões, que é muito fácil falar de meio ambiente, o pessoal pensa que meio ambiente é só plantinha, bichinho, bonitinho na floresta. Não, meio ambiente é tudo. Dado meio ambiente é tudo. Então eu tenho que pegar desde mim, eu preciso ser exemplo. Aí eu preciso ser um exemplo para que as pessoas sigam, para que eu possa conscientizar, né, e trabalhar o tempo todo em prol do meio ambiente. Eu preciso viver isso. Não é só comprar caderninho verde, de colocar plaquinha, ser afiliado à Greenpeace, não. Eu preciso trabalhar também. Necessidade de sistema adequado, né? Definição de políticas, estabelecimento de diretrizes claras nos 3 níveis de governo. Cada um tem a sua responsabilidade, sim, mas vamos propor parcerias. Até aqui eu dou conta, né? É o bom governo, tá, gente? Seu governador ali, o seu chefe do executivo, que é o prefeito, conversar com o governador, ó, eu preciso melhorar a gestão de resíduos no meu município e eu não consigo sozinho, me ajuda. E a mesma coisa o governador, né? O meu estado está com muito problema de geração de resíduos, me ajuda a tratar isso daí. Que, infelizmente, política no Brasil é complicado porque eles ficam ali com picuinha, com partidarismo, e quem sofre é a população e o meio ambiente. Então, assim, definição de políticas públicas eficazes, né? Não só promessa de campanha. Esse ano é ano eleitoral, né? Prestem atenção nas promessas, no plano de governo dos candidatos de vocês. Porque quem coloca eles lá somos nós. Tá? Ah, eu não votei no fulano. O fulano ganha lá e ninguém votou no fulano. Votou. Eu não votei, outra pessoa votou. A culpa não é ela, a culpa não é minha, é sua também. Né? Ah, é tudo ruim. Você escolhe o menos pior. Porque não tem jeito. Tá? Essa questão política aí é bem complicada. Né? Mas precisamos trabalhar. Já que a gente não consegue eleger só quem a gente quer, vamos cobrar de quem está lá. Porque mesmo que eu não votei no fulano, o fulano é meu representante, então ele precisa me ouvir. Enquanto eu ficar aqui só reclamando dele e não ir lá reclamar para ele o que eu realmente preciso, não vai adiantar nada. Sistema de manejo, implementação de práticas adequadas para a gestão de resíduos. Né? Tirar do papel. Planejo ali lindo, maravilhoso, mas e aí? Né? Sistema de manejo, tirar do papel, isso daí. Melhoria da qualidade de vida. Promoção de saúde pública e proteção ambiental. É um consenso entre especialistas a urgência do Estado em adotar um sistema de manejo adequado de resíduos, definindo o quê? Política para a gestão que garanta uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, promovendo práticas recomendadas para a saúde pública e para o saneamento ambiental. Realmente engajar, realmente fazer, realmente trazer para a população ali os benefícios que esse sistema adequado ali de manejo, essas políticas, realmente serão boas, para que elas continuem, né? Para que elas persistam na hora que o governo acabar, na hora que aquele prefeito que todo mundo gosta, que 50% gosta, sair, para não entrar outro prefeito que outro 50% não gosta, o pessoal começar a ir contra. Que nessa brigaiada por causa de política, aí quem perde é sempre o brasileiro, quem perde é sempre o eleitor. Sei que não é aula de política, mas infelizmente a gente fala muito de política aqui, porque a gente fica muito à mercê de políticas públicas quando se fala em gerenciamento de resíduos, tá, pessoal? Fatores de manejo de resíduos, né? Primeiro, geração, né? Saber onde está sendo gerado, trabalhar para que eu gere menos resíduos. Produção inicial dos resíduos nas fontes geradoras. Segundo, acondicionamento, preparação para a coleta na fonte geradora. Então, lá onde está sendo gerado, já precisa ser separado. Na minha casa, eu acabei de tomar um refrigerante, eu já preciso separar ali a garrafinha. Esse que eu vou juntar, vou colocar aqui junto com tudo, depois eu vou separar, eu não separo, na indústria também não funciona. Coleta, recolhimento dos resíduos já acondicionados, já separadinhos,
Transporte, para onde vai cada um? Né? Até o local de processamento. Né? O meu local de processamento é a porta da minha casa, dia de terça-feira, de tarde, que é o dia que a coleta passa. Sabe se meu tanque é facinho? Eu abro a Coca-Cola, bebo ela, tampo a garrafinha, coloco numa sacolinha separada, na terça-feira à tarde eu coloco ali de fora, vai passar um caminhão e vai levar. E por que eu não faço isso? Porque eu não quero. Né? Porque é difícil. Né? Então, assim, façam a parte de vocês. Processamento, tratamento e recuperação de materiais. Né? Algumas indústrias, pessoal, estão apostando muito na reutilização desses resíduos, porque eles trazem custos nesse manejo. Tá? Que dependendo do resíduo que eu estou gerando, a responsabilidade é minha. Então, isso daqui tudo é gasto para mim. Então, se eu reduzir o meu resíduo, eu vou ter menos gasto com condicionamento, com transporte, com processamento. Se eu começar a reutilizar ele, zerar o meu resíduo, eu não vou precisar trabalhar essas questões, eu não vou gastar com transporte, eu não vou gastar com disposição final, né? Etc. Depois eu vou trazer alguns exemplos para vocês aí. Já temos vários produtos que antes eram resíduos. Hoje já são transformados em novos produtos para que a gente possa utilizar. Um exemplo básico é papel reciclado. Antigamente não se falava dele. Era só o papel higiênico que era papel reciclado. E o jornal, né? Agora não, agora é chique, agora é bonito, um caderno de papel reciclado, uma caixa, um envelope, uma caixinha de presente, né? Agora é chique, é até mais caro, né? Porque ficou o eco chique. Né? Agora a gente tem um eco chique, o pessoal acha bonito coisa ecológica. Isso é bom, tá ajudando aí na reciclagem de materiais. Processamento, né? Igual eu falei para vocês, disposição final. Destinação final, ó, aqui, ó, já é rejeito. Do rejeito. Que é aquele que já não tem, já esgotou todas as possibilidades dele, aí ele é rejeito. Tá? Antes disso, enquanto eu tiver algo para fazer com ele, ele é resíduo. Eu só preciso descobrir o que é esse algo ou entregar para quem saiba fazer. Até uma casca de banana não é rejeito. Se eu entregar para a pessoa certa, se eu fizer corretamente, ela continua sendo resíduo. Se eu trabalhar compostagem, ela é resíduo. Tem gente que faz farofa da casca de banana, farinha, que, né, o pessoal falei que é mais nutritivo até do que a banana em si. Né? E a gente joga fora. Então, essa questão aí desse manejo aí do resíduo, industrialmente falando, né, tudo isso daqui é responsabilidade do gerador, da indústria. Ok? Importância do sistema integrado. O que é esse sistema integrado? Integração. Coleta seletiva com políticas públicas de reciclagem, com iniciativa privada para conscientização, né? Isso daí é a importância de um sistema integrado. O que ele vai trazer para a gente? Se eu conseguir integrar a indústria com a população, com o governo. Impactos ecológicos, redução do dano ambiental causado pelo descarte inadequado dos resíduos, preservando o ecossistema e biodiversidade. Defesa da saúde pública, prevenção de doenças relacionadas à contaminação ambiental e proliferação de vetores, protegendo a saúde da população, reduzindo fila no hospital, reduzindo morte por doenças simples de tratar. Né? Atualmente, a gente tem uma melhoria muito boa, muito significativa, né, anos para cá, dessa questão de saúde pública, com a evolução do saneamento básico. Porque antigamente, pessoal, vocês são novinhos, vocês não vão saber. Eu também não sou tão velho assim, mas, né, a gente estuda. Antigamente o pessoal morria de diarreia, porque não tinha água tratada. Porque a disposição do esgoto era no mesmo local onde eles tomavam água, no mesmo rio sem tratamento. Tá? Então, antigamente as criancinhas nasciam, morriam desnutridas, morriam de diarreia. E hoje em dia, diarreia, graças a Deus, quase não mata ninguém. Por causa da evolução aí do saneamento básico. Né? Então, defesa da saúde pública. Eu preciso encarnar isso em mim, que não é somente uma disposição correta de resíduo.
tem a ver com a saúde pública também. E quem sofre é a ponta, é a periferia. São os menos, né, favorecidos que estão lá. Sociedade tecnológica, adequação à crescente complexidade dos resíduos gerados pela sociedade moderna, com novos materiais e composições. Tem pessoas que trabalham coletando resíduos tecnológicos. Porque no meu computador aqui que eu estou dando aula para vocês, eu tenho uma plaquinha onde tem vários dispositivos ali que são de metais diferentes. E esses metais são caros. Tá? Na plaquinha do meu computador tem pouco. Mas se eu pegar todos os computadores que o pessoal joga fora em Araxá por ano e retirar esses metais dessa plaquinha, eu junto uma quantidade boa. Tem gente trabalhando com isso. No celular, a gente tem plaquinha de ouro, de platina. Platina é mais cara que o ouro. Num celular só é pouco. Mas o tanto de celular que o pessoal joga fora, tem gente fazendo a coleta e fazendo essa separação. Fazendo essa reciclagem desses metais. E está ganhando dinheiro. Sociedade tecnológica. Adequação à complexidade dos resíduos. Né? Vai chegar uma época que a gente não vai ter ouro natural mais. O nosso ouro vai ser todo reciclado. E vai ser reciclado dos produtos tecnológicos. Que é o que anda crescendo mais. E o que a gente utiliza muito o ouro. Né? Muito, assim, é pouquinho, mas a gente utiliza ouro em tudo que é eletrônico praticamente. Um pouquinho de ouro eu tenho ali nos contatos, nos circuitos. Grandeza qual e quantitativa, capacidade de lidar com o volume e diversidade dos resíduos produzidos, considerando suas características específicas. Então, assim, eu vou falar de coleta seletiva, né? Eu vou falar ali de meio ambiente, vou ensinar o povo a fazer brinquedo com garrafa PET. É bom? É uma utilização. Mas quantas garrafas PETs eu gero por mês? Vamos falar aí numa escola que tem 400 alunos. Dessas garrafas PETs, eu vou fazer brinquedinho para esses meninos quantas vezes? Né? Então a gente precisa trabalhar aí também, né, a capacidade de lidar com isso daí. Se eu fosse usar a garrafa PET só para fazer brinquedo, não ia adiantar. Ia chegar uma hora ali que não ia ter mais brinquedo. Então, existem ali, né, tecnologias, estudos, processos de transformar a garrafa PET em outra garrafa, em tecido, em vassoura, né? Então, é essa grandeza qual e quantitativa. Da mesmo material, eu consigo fazer vários outros, né? Estudando, trabalhando, para que essa minha reciclagem seja eficiente. Não que fazer brinquedo da garrafa PET seja ruim, não é, mas só que não vai atender a nossa demanda. Né? Quantas garrafas PET a gente gasta aí? Né? A gente consome. Não é a nossa demanda. Né? Então, isso é que é grandeza quantitativa, capacidade de lidar com o volume e a diversidade. Né? Então, o grande volume aí, o que eu acho assim, excelente é a questão do pessoal fazer tecido. Derrete ela, faz ali um fiozinho sintético e faz tecido com ele, faz roupa. Então, assim, eu acho muito interessante. Né? Você está dando um retorno mais nobre ainda do que uma garrafa. E antigamente, pessoal, eu tenho, né, ainda existe isso. Depois eu vou falar mais para vocês sobre. No plástico, eu tenho classificações. Né? Porque o plástico, quimicamente falando, é um polímero. Portuguesmente falando, é uma substância que tem uma molécula grande. É um polímero. Esse polímero, para eu reciclar, eu só consigo reciclar ele fazendo coisas menos nobres. Porque na hora que eu vou derreter o plástico, essa minha molécula grandona, ela diminui. E depois ela não vai colar em outra. Ela vai diminuindo. Quanto menor ela for, menor a qualidade do plástico. Então eu tenho ali as classes de polímero, e antigamente a reciclagem funcionava assim. Um copo desse, quando reciclado, que ele é grosso e tal, ele não poderia virar outro copo, porque ele não ia conseguir. Tá? Então eu teria que fazer, por exemplo, uma garrafa PET. Da garrafa PET, um copo descartável. É sempre
um material menos nobre, digamos assim. Do copo descartável, uma sacolinha. Atualmente, né, com a tecnologia e tudo, misturando um pouquinho de matéria-prima, eu consigo fazer outro copo desse. Não 100% reciclado, mas eu já consigo colocar um pouquinho de material para reciclar nele. É uma forma de reutilizar. Diferente, gente, do alumínio, tá? O alumínio no Brasil é 90% reciclado. Só 10% é pego de material novo. Então, a latinha de alumínio, você pegou uma latinha de cerveja ali, 90% dela era outras latinhas que já foram recicladas e viraram ela. Só 10% que vai ser o alumínio novo. Então, a gente tem essas peculiaridades de materiais. Então, entra aí nessa questão. A gente precisa ter capacidade para lidar com essa variabilidade desses resíduos, né, para que a gente seja eficiente. Vocês vão ter disciplinas aí de projeto ambiental, etc. Vocês vão ver essas questões de projetos. A gente vai falar muito dessa questão de objetivo do projeto, metodologia, porque eu preciso ter eficiência. Nem tudo que é bonito é prático. Nem tudo que é uma boa ideia vai poder ser executada da mesma forma que você teve a boa ideia na prática. Às vezes pode ser melhor, às vezes pode ser pior. Então a gente precisa entender essa questão, dessa capacidade de lidar com o volume e a diversidade dos resíduos. Porque tem resíduo que eu vou ter que parar de produzir, porque eu não consigo cercar ele lá na frente, que são os resíduos perigosos, que a gente vai falar em aulas posteriores. Alguns resíduos alguns elementos, algumas substâncias foram proibidas devido aos seus resíduos gerados. Porque eram substâncias boas, porque elas eram utilizadas, mas depois elas só contaminavam, só traziam malefício para a população. Então, elas foram proibidas de ser utilizadas. A gente vai falar em aulas posteriores. Planejamento multidisciplinar, para nos ajudar nessa gestão aí desses resíduos. Primeiro, ali, engenharia. Essa engenharia é preceitos técnicos, tá, gente? Não é só engenheiro, não. É pessoas que estudam esses usos, esses conteúdos, para aplicar conceitos técnicos e gerar soluções eficientes. Não precisa ser um técnico, um engenheiro, não. Tem muita gente aí que às vezes não tem o estudo no papel, mas a vivência dele é tão boa que ele dá de 10 a 0 em engenheiro aí, com soluções criativas e pertinentes, voltadas aí para a questão ambiental. Tá? Segundo, economia. Viabilidade financeira e sustentabilidade econômica do sistema. Não sei se vocês vão lembrar, teve uma época que a minha rede está ruim, gente. Para mim parece que está travando. Não, tá tranquilo? Beleza, eu vou continuar. Teve uma época, pessoal, que a Coca-Cola, a empresa Coca-Cola, tentou voltar com o retornável, o refrigerante retornável, só que em garrafa de plástico. E foi algo que não engajou muito. Com o tempo, não viram muito viabilidade financeira nisso, nem sustentabilidade. Agora a gente já nem acha mais. Dificilmente, eu pelo menos não estou achando mais, essas garrafas de plástico retornável. Então, essa questão da economia, infelizmente, gente, ela vai falar mais alto. Tá? É aí que entra a política pública. Para reduzir custos, para que esses produtos reciclados, para que essa atividade de manejo e reuso de produtos seja economicamente competitiva com as outras. Traduzindo para o português, eu preciso ter apoios governamentais para reduzir o meu custo, para que eu possa trazer produtos reciclados com valores acessíveis à minha população. Porque senão não adianta. Eu faço um produto reciclado,
que custa 3, 4 vezes mais do que não é reciclável ou que não é reciclável. A minha população vai comprar o mais barato. A mesma coisa a rentabilidade. É a questão que eu falei lá no começo da aula, da latinha e da garrafa PET. A latinha é 90% reciclada no Brasil. A garrafa PET, se chegar a 20, é muito. Por quê? Preço. Não tem incentivo para reciclar o plástico, porque ele é muito abundante. Eu só tenho incentivo para reciclar o metal, que é menos abundante e é mais caro. Economia. Urbanismo, integração com planejamento urbano e uso do solo. Tem muito local aí que faz parque ecológico, gente, é muito legal. Local onde o pessoal leva seus resíduos, trabalha seus resíduos lá mesmo. Né? Urbanismo. Né? Aterros planejados, juntamente com o crescimento da cidade. A maioria dos aterros no Brasil, a maioria dos locais de disposição de resíduos não foi programado, não foi planejado, ele simplesmente surgiu ali. Né? Então, a falta de planejamento, né, induz ao erro, induz a problemas. Aspectos sociais, consideração dos impactos e benefícios sociais das soluções adotadas, né? A gente tem, por exemplo, a Associação de Catadores, né, aqui na minha cidade, aqui em Araxá. O que é essa associação, essas cooperativas, né? Pegou o pessoal que trabalhava com reciclagem, criou cooperativas, juntamente com o governo, né? Juntamente com as políticas públicas ali, né? Levou o pessoal para um galpão, para eles parar de ficar andando na rua, catando coisa, e foi criada a logística para que tenha a coleta seletiva na cidade e leve até eles o material para que eles façam a separação. Porque assim, eu faço a minha população separar o resíduo de forma correta, eu engajo a minha população nisso, eu gero emprego para o pessoal que está trabalhando no caminhão e melhores condições de vida e emprego também para os antes catadores que ficavam pelas ruas, né, fazendo essa coleta do material reciclável. Então é um exemplo, né? Não era araxaense esse exemplo, tá, gente? Isso é Brasil, a gente tem para o Brasil inteiro, mas é um exemplo que dá certo. Parceria da prefeitura com essas associações, né? Porque o catador, ele acabava trabalhando por conta e dependia muito de produção. Então, se ele adoecia, ele não ganhava. Ele adoecia, ele não trabalhava, ele não ganhava, ele não tinha direitos, né? E a mesma coisa, ele dependia do próprio esforço físico dele. Então, o dia que ele estava mais, né, mais, digamos assim, mais saudável, mais animado, ele fazia uma quantidade X. O dia que ele estava mais cansado, mais adoentado, o sol estava mais quente, não, o dia estava mais quente, ele fazia uma quantidade menor. Né? Então ele não tinha, era sazonal aquilo ali. Se ele adoecesse, não fosse trabalhar, se tivesse chovendo, ele fazia quase nada. Então ele tinha essa imprevisibilidade, isso para ele era ruim. Tá? No momento que ele entra na associação, que ele faz essa cooperativa, ele tem algo garantido todo mês. Ele tem direito. Se ele adoecer, ele agora tem carteira assinada. Né? Se ele adoecer, ele está respaldado pelas leis trabalhistas. Né? Então melhorou para ele também. Tá? Melhorou para ele, melhorou para o meio ambiente, melhorou para a população, melhorou para todo mundo. Então, esses aspectos sociais. Né? Fazer da reciclagem, fazer do tratamento de resíduos profissão e profissão respeitosa. Né? Não que não seja, tá, gente? Não estou falando isso. Mas trazer dignidade às pessoas que trabalham nessa importante atividade. Porque muitas das vezes, alguns são vistos com maus olhos. Mas se a gente for parar para pensar, a gente tem que ver eles melhor do que um doutor, talvez. Porque eles estão fazendo algo que eu não faço. Que vocês não fazem. Né? E que se eles não tivessem ali para fazer esse trabalho, a gente nem planeta teria. Então, esses aspectos sociais. Participação social, envolvimento de diversos setores, né, igual a gente falou. Né? Isso daí é um exemplo de planejamento multidisciplinar. A gente junta todo mundo por um bem maior,
onde eu vou ter somente benefícios para tudo e todos, para a cidade, para o município, para o país, para o planeta e para todos nós. Né? Então, trabalhar essa multidisciplinaridade que a gente consegue na gestão de resíduos sólidos. Agora, falando da falta dessa preocupação, da ausência de modelos de gestão, para a gente concluir, né, a aula de hoje, né, o que isso pode gerar? Né? Eu não tenho um planejamento, eu não tenho uma política pública, eu não tenho um projeto, eu vou ter soluções improvisadas, vou jogar o lixo em qualquer lugar, vou dispor o resíduo de qualquer maneira. Na maioria dos municípios brasileiros, a ausência desse modelo de gestão e de práticas de gerenciamento de resíduos sólidos gera soluções improvisadas, que vão complicar muito mais nossos processos ali. Né? Vou jogar o lixo em qualquer lugar. Vou jogar o entulho em qualquer lugar. Você resolve um problema temporariamente. Na verdade, você só está aumentando o seu problema e jogando ele para frente. Tá? Então, assim, essas soluções improvisadas é um exemplo que muita cidade vive. Quem tiver na cidade que vocês estão aí, né, a grande maioria das cidades, vocês vão encontrar locais que são essas soluções improvisadas. Às vezes improvisadas pelo governo, às vezes improvisadas pelas pessoas. Tá? Tem gente também que tem preguiça de separar o lixo, de levar o lixo até um local e joga no terreno baldio do lado. Meu animalzinho morreu, ao invés de eu enterrar ele, de eu dar a ele um descanso digno, né, que ele viveu comigo a vida inteira, agora eu vou pegar ele, vou amarrar ele no saco de lixo e jogar lá na porta do vizinho, jogar na horta do vizinho. Né? Tem gente que pensa assim. Solução improvisada. Né? A gente tem muita questão aí de esses restos, né, mortais de cavalos, de animais de estimação, né, que não são adequadamente, né, tratados. Isso daí gera poluição, gera problema, gera carniça, tá? Né? E desconforto. E é um resíduo, gente. É um resíduo. Aterro sanitário, né? O que é o aterro sanitário? Não é a melhor solução, é uma solução. Tá? Ele está aqui, mas é porque ele é ali a transição. Na próxima aula a gente vai falar direitinho da diferença de cada um. O aterro sanitário, ele é uma solução econômica, né? Mas ele ainda incomoda muito a vizinhança. Tá? O aterro sanitário é aquele que é diferente do controlado. Né? Aqui está errado, perdão, é aterro controlado, tá, gente? O controlado, ele está entre o sanitário e o lixão. Então, o aterro controlado, ele é melhor do que o lixão, mas ele traz muita inimizade, né? Muito problema ali com a vizinhança. Outro exemplo ali, usina de triagem. Né? Essa usina de triagem é o ideal. O que essa usina de triagem faz? A separação. Né? Mas o ideal, assim, né? Nesse cenário, onde eu não tenho modelo de gestão, onde o meu resíduo vai tudo para o mesmo lugar sem separação. O que é essa usina de triagem? Na hora que chega lá, o pessoal faz a separação. O ideal é chegar separado. Tá? E para esses locais ali, somente o que é para ficar ali, que é o que a gente vai falar nas próximas aulas. A gente vai trazer mais exemplos também. Porque aí agora a gente já vai passar, né, para outro conteúdo. A gente já está finalizando, tá? Deixo aí com vocês, né, o meu contato. Se tiverem dúvida, tiverem algum comentário, alguma coisa, quiser mandar um videozinho, né, algo que vocês viram importante aí, pode estar me mandando, que eu trago para a aula para a gente discutir. No mais, agradeço, tá, pessoal? Muito obrigado aí pela companhia, né? Obrigado, Rosa, aí, por estar com a gente na aula. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vou mandar o slide para a tutora e, né, vocês podem estudar com ele também, juntamente com a apostila. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.